Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, a cada um que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam de maneira muito especial em suas vidas, a cada família que vocês representam e que todos nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que possamos permitir ser guiados pelo Espírito à palavra de Deus, que é a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, que as bênçãos de Deus permaneçam sobre suas vidas de um modo muito especial e que vocês possam ter alcançado os seus sonhos, as suas realizações, os seus projetos, porque é assim que Deus quer que nós vivamos, em novidade de vida e buscando cada vez mais uma melhora, um crescimento pessoal para que nós possamos compreender que Deus sempre quer o melhor para nós. Deus sempre está atento às nossas necessidades. Deus sempre está com os ouvidos inclinados às nossas orações. Deus está presente em nós pelo Espírito Santo e nós temos o privilégio de termos Jesus Cristo intercedendo por nós no santuário celestial. Então, nós podemos descansar no Senhor, com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Então, a todos vocês, que Deus continue fortalecendo, abençoando de um modo muito especial. Estamos chegando no Natal, a maior data do cristianismo, a data em que o mundo celebra o nascimento de Jesus, essa data tão especial. E a partir de hoje, 15 de dezembro, nós entramos em contagem regressiva, né? Sempre que nós chegamos a 10, nós entramos em contagem regressiva, como é comum também no Ano Novo, como é comum em muitas celebrações, em que a contagem regressiva começa a partir do 10, 9, 8, 7, 6, até chegar o momento da celebração, o momento da comemoração, da festa, do abraço, da alegria. E este Natal, ele deve ser motivo de celebração, deve ser motivo de alegria, deve ser momento de paz, de confraternização entre família. Então, se organizem para celebrar com alegria a chegada de Jesus Cristo, mostrando que Jesus chegou na sua mente, no seu coração, transformou a sua essência, transformou a sua vida. Jesus nasceu em você, no seu lar, na sua família. Jesus nasce todos os dias em nossas vidas. O texto de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, é um dos textos mais belos que nós temos na Bíblia, falando a respeito da encarnação de Jesus, Jesus chegando a este mundo. Então, em João capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quando João coloca esta perspectiva do nascimento de Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele utiliza palavras que são colocadas no texto grego, que dá ênfase a esta questão da essência divina do Espírito se tornando carne, né? Porque Deus é Espírito, como a palavra diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, mas Deus em espírito, ele se fez carne e habitou entre nós. O Deus Supremo Criador se tornou criatura para que nós pudéssemos entender de fato o seu propósito na criação, na nossa criação, a sua imagem e semelhança. Deus se fez carne para que nós pudéssemos compreender o que é ser divino. Deus quer nos elevar ao conhecimento. No versículo 1, quando o texto fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o apóstolo João está tratando de algo que é muito conhecido, era muito conhecido no seu tempo, a respeito do Logos, que é a palavra que está traduzida aqui como verbo. Em alguns textos na Bíblia é traduzido como palavra, mas Logos, na sua historicidade, Logos representa a essência de Deus, a essência de um Deus em que o povo comum, o povo grego, o povo pagão, como, né, se diz, estava procurando, buscando quem é esse Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito disso quando ele cita a respeito de um Deus desconhecido que ele veio apresentar. No texto de 1 Coríntios, ele fala a respeito disso. Eu vim em nome do Deus desconhecido. Eu vim apresentar esse Deus para vocês. Esse Deus desconhecido, essa essência suprema de Deus, esse Deus superior, era expresso, né, para todos como sendo o Logos, a essência de tudo, a criação de tudo, a base de tudo. Por isso que foi traduzido como verbo, porque afinal de contas o verbo na estrutura hebraica e na estrutura da maioria dos idiomas, o verbo é a base de toda a linguística. É do verbo que nascem todos os substantivos, os adjetivos, todas as outras palavras têm como raiz um verbo. Então, o verbo passa a ser a raiz de um idioma, a raiz, o princípio de tudo. E é isto que João está apresentando através do Logos. O Logos é a essência divina como raiz e criação de todas as coisas. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio era a essência de Deus, e essa essência de Deus, que é Jesus Cristo, estava com o próprio Deus, a essência triuna, a essência espiritual da Trindade ali, como Pai, Filho e Espírito Santo, uma divisão que nós fazemos para tentar compreender um pouco melhor da ação de Deus na sua plenitude, mas mesmo assim, todas as vezes que nós reduzimos a divindade à nossa compreensão humana, existem falhas de compreensão e isto é inevitável. Mas no princípio era o Logos, o Verbo, né? E o Logos estava com Deus, que é Jesus Cristo, né? E o Logos era Deus. Jesus é Deus, o Deus encarnado. Jesus, como nós falamos na teologia, é 100% Deus e 100% humano, o único ser,
né, a expressão grega monogenes, um ser único que pode ser 200%, né? Pode ser 100% Deus e 100% homem, é 100% na sua totalidade de existência, do seu ser enquanto divino, enquanto humano. O versículo 2 fala que ele estava com Deus no princípio, desde o princípio. Jesus, ele é coeterno com Deus, a essência do Cristo, o Cristo na sua espiritualidade, que é o verbo que se fez carne em Jesus, né? Ele vive coeternamente com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, Jesus como um padrão de medida para todas as coisas. Tudo que existe na criação, tudo que existe no mundo, foi feito por intermédio, através da medida da estatura de Cristo, do ser de Cristo, ele que define, né, as perspectivas e as proporções do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem a intermediação de Jesus, nada seria feito. Se ele não fosse o parâmetro, se ele não for o seu parâmetro de vida hoje, será inútil tudo aquilo que você fizer. Jesus Cristo tem que ser o nosso parâmetro de vida, o nosso padrão, para que nós tenhamos bases sólidas de princípios, de valores, de ética, de moral. Ele tem que ser a nossa raiz verbal, assim como é colocado na própria Bíblia, Jesus Cristo sendo a raiz de Davi, né? A raiz, né? A fonte, a que dá origem a todas as coisas, a que é firme, a que é sólida, a que sabe extrair a essência, porque é isso que uma raiz sabe fazer, extrair a essência da terra para que nós possamos produzir, né, segundo os nutrientes que nos são oferecidos. Dentro da espiritualidade, isso não é diferente. Deus, ele promove em nós a cada dia, a cada momento que nós vivamos ligados a ele, extraindo o melhor que ele oferece para que possamos frutificar os frutos do Espírito a cada dia. O amor, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, todos os frutos do Espírito que vocês já conhecem. O versículo 4 de João 1 fala que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha que promessa que nós temos aqui. A vida estava nele e continua nele. A nossa vida está em Jesus Cristo. A nossa vida humana, a nossa vida aqui que nós vivemos neste momento, mas também a vida eterna, a vida espiritual, a vida na existência da eternidade, quando Jesus voltar para a ressurreição de todos nós e para a transformação daqueles que estiverem vivos neste momento. Teremos nossos corpos transformados e os mortos ressuscitarão primeiro, como diz a palavra de Deus, e juntos estaremos para sempre com o Senhor. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, deixa esta questão bem clara. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Nada prevalece contra Jesus Cristo. Não há trevas que possam prevalecer contra Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, e diante dele todo joelho se dobra. Diante do nascimento de Jesus, nesta data festiva, essa data comemorativa, todo mundo reconhece que Jesus nasceu, que Jesus é vivo, que Jesus é eficaz. O mundo inteiro reconhece
que Jesus Cristo nasceu e mudou a história da humanidade, antes e depois dele. Mas aí nós temos uma cisão, um corte aqui no texto para falar a respeito de João Batista. E é muito interessante porque João Batista é o precursor ali de Jesus, ele prepara o caminho, ele prepara as pessoas com a sua mensagem para que estas pessoas recebam Jesus. E o versículo 6 de João, capítulo 1, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Olha a missão de João Batista. E quando nós observamos a missão de João Batista, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando que Jesus está chegando, anunciando o ministério de Jesus, João Batista, ele é contemporâneo de Jesus, a diferença de idade de João Batista e de Jesus são de apenas 6 meses. Né? Isto mostra a proximidade da chegada de Jesus. E hoje, cada cristão, cada um que se coloca nas mãos de Deus, cada filho de Deus que é guiado pelo Espírito Santo, cada um de nós nos tornamos o João Batista da atualidade. Você é o João Batista da atualidade, eu sou o João Batista da atualidade, seja homem ou mulher. O João Batista é aquele que anuncia o evangelho, aquele que transmite a esperança da breve volta de Jesus Cristo. Quando o texto fala que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Também hoje, isto que era a missão de João Batista passa a ser a nossa missão. Nós, como cristãos, somos testemunhas para testificar a respeito da luz que é Jesus Cristo e anunciar que Jesus está chegando, que Jesus está voltando, que Jesus em breve estará cumprindo a sua promessa de vir resgatar o seu povo para que vivamos eternamente com ele, naquele lugar que ele disse que iria preparar para cada um de nós. Ele disse que eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estaremos com Jesus, mas até esse dia nós temos a missão de João Batista. E a missão de João Batista é não se sentir a luz, não se sentir o Cristo, saber e ter consciência de quem eu realmente sou apenas um cristão, mas que tenho o privilégio de levar a mensagem do Cristo. Eu tenho o privilégio de testemunhar a respeito de Cristo. Eu tenho o privilégio de ser transformado pelo Espírito Santo e apresentar os frutos do Espírito Santo que me sela, é o selo de Deus para a vida eterna. Eu tenho o ministério e a oportunidade de anunciar que Jesus está chegando, assim como João Batista estava anunciando. Olha, Jesus está próximo, Jesus está chegando, Jesus está às portas. Como a diferença, como eu já disse, de idade entre João Batista e Jesus é apenas de 6 meses, então o prenúncio da vinda de Jesus era muito próximo com relação a João Batista. João Batista estava pregando, né, porque assim ele já tinha completado seus 30 anos de idade e Jesus logo completaria e iniciaria o seu ministério também, né, dentro de uma expressão da cultura judaica. A questão é que no verbo 10, no versículo 10 de João 1, o texto diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Não é de se estranhar que o mundo não reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não é de se estranhar que aqueles que não são cristãos ou têm uma imaturidade cristã questionam tanto a respeito do Natal e do nascimento de Jesus, não observam a grandeza do nascimento, mas ficam se debatendo com pequenas questões. É como você ter um grande bolo e ao invés de desfrutar do bolo, você fica brigando pela cereja. Jesus veio ao mundo, o mundo não o reconheceu, mas tudo foi criado por intermédio dele. A questão é que o versículo 11 diz: veio para o que era seu, que era o mundo, não os judeus, não apenas o povo de Israel, ele veio para o mundo, o contexto está falando do mundo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, veio para o mundo, né? E aqueles que estavam no mundo não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Mas a todos quanto receberam, né? O texto está mostrando que muitas pessoas receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a palavra poder aqui do grego é exousia, ao poder de escolha. Hoje nós temos escolha de estar reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós temos a escolha de celebrar o seu nascimento em nossas vidas, em nosso lar, na nossa mente, no nosso coração. Nós temos a escolha de receber Jesus Cristo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em o seu nome. E aí ele conclui falando: estes, os quais não nasceram do sangue, mas e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, nasce pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo que passa a habitar em cada um de nós, e como diz Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós temos a oportunidade de nascer recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e assim ele envia o Espírito Santo que nos dá a filiação, e nós nascemos pela vontade de Deus e nos tornamos filhos de Deus, assim como Jesus Cristo também foi o Filho de Deus, né? A primícia dos filhos de Deus. E o Verbo, essa essência, esse Logos, né? Essa essência de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória de Deus como unigênito do Pai. Vimos a glória de Deus como a essência de Deus encarnado em Jesus Cristo. E hoje nós temos os seus relatos e podemos celebrar com alegria, com felicidade, o Natal, o dia que Jesus nasceu e mudou a história da humanidade, nos dando a oportunidade de redenção, de perdão dos pecados, de reconstrução de vida, quando nós aplicamos os ensinos de Deus por Jesus Cristo e guiados pelo Espírito Santo em nossas vidas, nós temos a oportunidade de reconstrução, de regeneração para uma vida melhor, que começa aqui e continuará pela eternidade. Então, celebrem o Natal com alegria, declarem ao mundo como testemunhas de Jesus que Jesus nasceu para toda a humanidade, e todo aquele que nele crê, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente Natal. Já se preparem nessa contagem regressiva que nós estamos. Se preparem para esse dia de celebração tão especial entre os seus familiares, amigos, as pessoas que você ama, e deixe Deus cuidar de você.
Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo nascimento de Jesus Cristo e pelo nosso nascimento em Jesus. Que possamos celebrar o nascimento do teu filho com alegria, com felicidade no coração, que nós sejamos guiados pelo teu Espírito Santo. Eu te agradeço e, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as suas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Nos conceda da tua paz e direção, que estejamos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia e uma excelente preparação para o Natal, em nome de Jesus.